bem-vindos a esse vídeo, pessoal. Como sempre, a gente deixando uma mandala aqui para vocês se autoconhecerem enquanto assistem o vídeo. Tem pessoas que divulgam a ideia de que os índios, pessoas que vivem em tribos, que elas têm pouco merecimento de viver numa sociedade sem tecnologia e não são espíritos elevados. Quando isso é na verdade um preconceito. Porque seres iluminados, eles nascem em diversos locais, em tribos também, para ajudarem as pessoas daquela comunidade. Então existe um espírito de um caboclo, né, que ele incorpora na Umbanda, que na história dele demonstra grande consciência, que ele era o chefe da tribo, e ele ficava observando o pajé, o xamã, né, cuidando dos outros. E ele pensava, se o xamã um dia ficar doente, quem vai cuidar dele, né? Porque o xamã, o pajé, é a única pessoa que cuida da tribo inteira, da saúde. Então ele ficava observando à distância o pajé. E um dia o pajé ficou doente e não tinha ninguém para cuidar dele. Só que esse chefe indígena, como ele observava o pajé, ele começou a cuidar do pajé, mas ensinar para outra pessoa que não seja o pajé é proibido na tribo, né? Só o pajé pode cuidar do povo. Aí o pajé ficou doente e esse chefe indígena cuidou dele. Aí foram perguntar para o chefe, né? O que ele tinha feito para aprender. Quem que tinha ensinado ele? Ele falou que não, que ele aprendeu observando a distância e nisso ele curou o pajé, né? E isso demonstra uma grande consciência desse indivíduo, né? E a preocupação dele com todo ser humano, com os seres humanos, né? Porque ele se preocupou com do pajé não ter socorro no dia que ele precisasse. Então isso é sem dúvida uma consciência que ele tem a mais, né? E é um espírito de grande elevação hoje em dia, que tem papel atuante em liderança de colônia espiritual. E para fazer isso tem que ser muito iluminado, não basta ser só iluminado para ter um cargo de confiança, um cargo de chefia numa colônia espiritual, né? Não que ele é o administrador, mas ele tem um cargo importante, né? E ele foi um índio, né? Teve uma vida como índio. E hoje esse espírito, né? Ele se manifesta na Umbanda. É um espírito muito, muito sutil a energia dele. E ele é dirigente de uma casa de Umbanda, né? Mas ele lida só com as questões mesmo mais por trás do pano, porque ele é muito ocupado pelo serviço que ele carrega, né? Tanto na colônia espiritual como no centro de Umbanda, né? Quer dizer, ele tem pouco tempo, então a maior parte do tempo ele não incorpora, mas ele incorpora outros espíritos, né? Ele só chefia. E na Umbanda existem muitos espíritos iluminados. E eles descem como caboclos, né? Se apresentando como uma raça vermelha. Que muita gente fala que são pessoas que não têm merecimento de nascer numa sociedade avançada tecnologicamente, com confortos, né? Mas isso não tem nada a ver. Os mentores são seres iluminados, né? E muitos dos mentores que se manifestam na Umbanda, eles se manifestam em outras religiões também, só que na Umbanda eles incorporam e conversam. Então a gente consegue tirar mais informação deles. Mas são os mesmos espíritos que estão em hospitais, em igrejas, nas mais diferentes crenças, nos mais diferentes templos, né? Eles só se apresentam como caboclos na Umbanda. Num templo budista, eles tomam a aparência mais apropriadamente se eles estiverem de um budista. Ou num católico, eles se apresentam como roupagem católica, como a roupa de uma certa época atrás. Dizem que é mais adequado quando acontece isso, o espírito se apresentar no local que ele está, com a roupagem de uma crença que ele tenha, né? Da crença daquele lugar. Então é isso, os espíritos da Umbanda não são exclusivos da Umbanda, né? Eles são de todas as crenças. A diferença é que na Umbanda a gente conversa com eles. Existem pessoas que falam que a gente não consegue incorporar espíritos muito elevados, porque a gente, como está numa matéria muito densa e o espírito iluminado ele é bem sutil, a gente não consegue, existe uma desafinidade energética. Existe uma coisa realmente verdade nisso, que é mais difícil a conseguir incorporar, né? Mas a gente fica treinando
por muito tempo, meses sentindo energia, aí a gente consegue incorporar os seres iluminados. Não precisa, não é que a gente não consegue, a gente consegue, mas precisa da gente sentir muita energia, deles estarem presentes e exercitar muito a nossa mediunidade. Que aí a gente vai conseguindo incorporar esses espíritos iluminados. E é assim que acontece, né? Vou ficando por aqui, pessoal. A gente sempre traz informações espirituais para o canal, né? Sempre com uma mandala para as pessoas desenvolverem um autoconhecimento enquanto elas assistem o vídeo. E se você quiser acompanhar nosso vídeo, né, para se obter autoconhecimento constantemente, você está mais que convidado para fazer isso, né? Se você quiser, se inscreve no canal e se quiser também, ativa as notificações para você receber os vídeos. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica com luz, ser de luz. Namastê, Gancho.